meu povo, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast que eu já estava morrendo de saudades de fazer. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, Sara Moura. Ela é sexóloga, gente. Vai ser um papo muito massa, muito bacana que a gente vai bater aqui hoje. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda, Sara. Que bom ter você aqui hoje. Já tô super ansiosa, só por esse papo que a gente tava batendo antes, tá? Então, Sara, primeiro me conta, né? Quem é você, como é que é esse negócio de sexóloga, que pra mim é uma novidade ainda. Estou meio... Mas então, me conta. Eu sou psicanalista e sou coach também. Tenho especialização em cognitivo comportamental. Então, o meu público maior era empresário, advogado... E trazendo a demanda deles de alguma dificuldade na empresa, eu fui percebendo que a vida íntima, a vida particular deles influenciava. Sim. E aí eu fui me especializar em sexologia, que é o estudo de toda a área da sexualidade, como compulsão, desejos, fetiches, disfunção sexual, ou uma comunicação, inclusive, sexual. A pessoa não consegue verbalizar os seus desejos, não tem consciência corporal. Sim. E isso atrapalha o relacionamento. Consequentemente, a gente sabe que problemas de relacionamento e de vida íntima afetam dentro do trabalho, a vida financeira, relacionamento interpessoal. Então foi assim que eu virei sexóloga também. Caramba, pra você ver, né? A pessoa às vezes não para pra pensar que uma coisa tá interligada à outra. E a vida sexual da pessoa pode interferir em todo o resto, né? Pode. Muito interessante. Inclusive, levei essa palestra para São Paulo. Em março eu estava em Alphaville palestrando e falei da energia da sexualidade na performance profissional. Inclusive, tem dados que mostram que problemas de relacionamento, de vida íntima, são os maiores causadores de transtornos mentais como depressão e ansiedade. E esses são os motivos de maior afastamento dentro do trabalho, de demissão, porque a pessoa simplesmente não consegue fluir, porque ela perde criatividade e perde produtividade. Sim. E como começa a ter muita impaciência. E fica insegura, né? Fica de várias formas, assim, aí a impaciência e problema de relacionamento interpessoal atrapalha a dinâmica da equipe. Então esse funcionário acaba sendo dispensado. Menina... Então, como é que funciona o seu atendimento? Porque você também faz atendimento com casais, né? Faz. Então, como é que funciona esse tipo de atendimento? É que eu trabalho com relacionamento e sexualidade, né? Então, a pessoa, ela chega pra mim pra uma terapia normal. Como se fosse pra uma psicóloga. A terapia normal, eu faço o processo terapêutico. O que eu vou fazer de diferente dentro da minha sessão é saber a vida de sexo sexual de todos os meus clientes. Porque eu vou perguntar como que é, se ele está satisfeito, se tem frequência, até para eu entender se tem algo que ele ainda não viu e que está impactando no atrito do relacionamento ou em questões que ele traz ai, Sara, na minha empresa eu não estou conseguindo fluir, estou me sentindo irritado, estou me sentindo travado. Porque às vezes eles chegam com questão de ansiedade. Sim. Eu não sou específica da sexualidade. Entendi. Não é alguém que chega, todos os meus clientes têm problema sexual. Não, eu abordo a energia da sexualidade, as questões da Quando vida você percebe íntima. que pode estar ligado a isso, né? É que vai trabalhar essa parte Na anamnese eu vou perguntar. Então eles ficam super à vontade para falar. Então a gente vai abordando tudo. Eu trabalho muito com problema de relacionamento. A minha área de relacionamento não é aquele da conquista. É mais dos BOs mesmo. Sim. Como resolver os conflitos, o Paranauê tá gritando, divórcio está sendo pedido. Como que eu vou salvar minha relação? Pronto, é mais Entendi. E essas pessoas que têm problema sério no relacionamento, elas costumam chegar pontuando a área sexual. Meu marido não me procura mais, eu percebo que ele não me olha mais como antes. Ai, pra fazer já é tabelinha, demora muito, tá sem graça. Então, essas questões, elas estão enxergando o sintoma, o afastamento sexual. Mas a gente sabe que, olhando mais a raiz, aprofundando mais, eles já estão desconectados há muito tempo, há muitos anos. Sim. Isso é só que beijo de língua é necessário, uma rotina saudável é necessário. Se não tem nada disso, não tem romance, não tem afeto, é óbvio que o sexo também vai começando a minguar. Vai, entendi. Então, quais são os sinais? Você até citou agora alguns, né? Mas quais são os sinais de que é uma hora para a pessoa procurar uma terapia como a sua? Olha, se for na área da sexualidade especificamente,
o sintoma, ele passou de 6 meses, ele já pode ser considerado até uma disfunção sexual. Então é importante que a pessoa vá. Passou de 6 meses o quê? O sintoma, como uma ejaculação precoce, Sim, uma entendi. ejaculação retardada, uma dificuldade no orgasmo, na lubrificação, na excitação. Passou de 6 meses que você está sentindo algo diferente, você já tem que procurar a terapia. E um urologista. Eu sempre indico que a pessoa também vá ao ginecologista ou ao urologista, para que a gente tenha esse acompanhamento, porque muitas vezes uma equipe multidisciplinar vai precisar estar acompanhando esse paciente. Entendi. Mas, por exemplo, BO no casamento. Já tem pesquisa que mostra que os casais só procuram ajuda a partir de 5 anos de problema no casamento. Vixe Maria! É muito tempo. E ainda tem cura isso? É porque as pessoas ficam empurrando com a barriga, né? Eu tenho certeza que se tu parar pra pensar agora dos teus amigos que estão com relacionamento há muito tempo, você vê que parece que tá cada um olhando pra um lado. Já não estão mais conectados. Mas fica aquele negócio de, se divorciar é ruim, o que a minha família vai falar, o que a igreja vai falar, o que a sociedade vai falar, porque tem os filhos, se eu separar, vou fazer partilha de bens, eu não quero. É aquele monte de justificativa e que no fundo não é por amor. E eu acho tão, sabe, simples assim, porque não é a única pessoa, não é o único. Acho que a pessoa tem que pensar nela mesma, né? Mas tem resgate, porque se você for começar a trabalhar com esse casal, você vai trazer de volta o olhar de antes. Por que eles se casaram? O que tinha de melhor? Porque quando você tá com problema, você só olha o negativo. E muitas vezes, nesse tipo de casal, não tem a conversa, né? Não tem o diálogo. Aí só tem como resolver realmente quando vai pra uma pessoa pra ter esse diálogo, né? Eles reclamam muito. Mas eu já falei de tudo, já fiz de tudo. Fez do jeito errado. Comunicou do jeito errado. Gritando. Porque impor. Mas eu já disse que eu não gosto que ele faça isso. Isso não é comunicação assertiva. Isso você tá gritando, você tá impondo, você tá exigindo, o outro vai reagir. Exato. E quanto mais você gritar, mais vai vir mais bloqueio vai ter também, não tem, né? O cérebro fica surdo quando ele é acusado. Como se eu tô aqui então pra me defender, então eu vou me defender. Um não escuta o outro. Aí tem que melhorar a comunicação. Tem gente que acha chato. Não é possível que pra salvar meu casamento eu tenho apenas que conversar. Eu falei, minha filha, comunicação é básica. É o básico. Como assim? Como é que tu vai revirar os olhos com prazer, com amor, se vocês não estão conversando? Se você não fala o que gosta, se você não faz um elogio, se vocês não se olham, mas isso tudo faz parte da comunicação de amor e a comunicação sexual. Não tem, faz do jeito que eu quero, porque eu sou a rainha da cocada preta. Não tem. E a pessoa vai ter que vontade de fazer nada, né, não gente? A falta de estímulo piora tudo. Porque não tem a conversa, aquela conversinha no pé do ouvido, aquele chameguinho, o dia do sexo. Porque tem gente que reclama, Sara, eu não acredito que tu bota para os teus clientes o dia do sexo. Boto. Gente, e eu tava assistindo, foi... como é que é, menina? Entre Nós Dois, né? Uma série do Globoplay. Eu não lembro quem foi que falou. Mas que tem agenda. Tem agenda. Eu boto na agenda. Pois eu acho tão, sei lá. Mas é ótimo, porque assim, não é uma questão que eu boto para todos eles. Quem vai pra agenda é aquele casal desconectado. Se eu me desconectei do meu marido, do meu namorado, eu vou ficar sem saber como chegar. Como é que eu não sei, mas eu já não passo mais entendendo. A mão. Fica por fora, né, de ter aquele como se a gente envolvimento. tivesse mais intimidade. Onde é que eu vou botar a mão? Será que eu toco? Será que eu chamo? Como é que eu faço? Nossa, que triste. Eu pensei, agora você vai botar o sexo na agenda. Qual é o seu melhor dia? A cara do cliente sempre fica, o quê? Como assim? Eu vou botar o sexo na agenda? Vai. Escolhe qual é o melhor dia. Menina, eles ficam assim, ó. Tudo por fora. Você só sai daqui com o dia do sexo. Aí eles ficam, quinta-feira. E dá certo mesmo isso. À noite ou de manhã, aí escolhe. Porque o cérebro, os estímulos, eles precisam ser ativados na mente. É a mente que vai mandar os estímulos para o corpo e para o priquito. É o que eu sempre digo, se tua mente não tá ligada no teu priquito, meu amor, não tem nada que faça isso esquentar. Então, como que você vai fazer? Vai trabalhar a imaginação. Você bota o sexo na agenda, quinta-feira. Na quarta-feira, quando tu for dormir, tu já vai, meu Deus, amanhã tem sexo. Sim. Você já vai acordar diferente, você já vai tomar um banho diferente, você vai se depilar, você vai se preocupar com a calcinha, com o sutiã, ou se já vai passar o dia naquela programação, né? Naquela intenção. Exatamente. Vai trabalhar e já vai ficar. Meu Deus, hoje tem. E vocês vão estar mais amorosos
quando vocês chegarem do trabalho. Vocês já vão se olhar diferente. Já sabe que vai rolar. Você já sabe. Vai parecer meio com uma vergonha, porque vocês se desconectaram. Então vai dar aquela vergonha. Mas a partir do momento que você começa a ter essa rotina de toda quinta-feira ter o dia do sexo, daqui a pouco é natural. Na terça, no sábado, na segunda. A gente precisa só conectar, entendeu? Entendi. E é importante mesmo. As pessoas acham que é desconectado a mente e a pepeca. Vamos falar pepeca para o Instagram derrubar. Entendeu? E assim, e não é, é como se tivesse realmente um neurotransmissor. Que se tiver cortado, não vai ligar. Então eu preciso dos estímulos, eu preciso da imaginação, eu preciso entender o que eu gosto de ouvir, como eu gosto de ser tocada, qual é a temperatura que me excita. Tu gosta de quente ou frio? Gosta de suave ou que pegue com jeito? Qual é a palavra que tu gosta de ouvir? É uma palavra mais suave? É o dirty talk, que é a palavra suja? Porque tem gente que se excita com a palavra suja. E às vezes não tem nada a ver com a personalidade da pessoa no dia a dia. Às vezes ela é toda mocinha, mas na hora da cama ela dá lapada, entendeu? E isso é importante pro casal. Eles têm que se conhecer na intimidade, como que eu funciono, na intimidade como que meu marido funciona. Entendi. Porque senão não vai funcionar. Entendeu? E a pessoa não tem como adivinhar, né? Não. Como é que a outra gosta, como é que a pessoa quer. Tem que ter uma conversa. Tive uma cliente que uma vez ela chegou e disse assim: eu fui perguntar algumas coisas do meu marido pra começar esse papo mais sexual. E ele virou: tu acha mesmo que eu vou te contar? Vou te entregar o mapa do tesouro, o segredo de não sei o que lá. Ai, homens. Você, se quiser, que descubra. Meu Deus do céu. Ele tá matriculado em qual? Maternal 2, Jardim 1. Gente, como assim? Falou isso pra ela. E eles são casados. E ainda tá até hoje. Então. Não, mas aí depois ela deu uma melhorada, conseguiu. Eu consegui, inclusive, empurrar ele pro urologista, porque tava muito mole. Eu falei, não, tinha que ter alguma coisa. Gente do céu. E aí ele realmente descobriu o problema hormonal. E isso é algo que diminui libido, diminui lubrificação. E vai ver, era por isso também, né? Que ele. Porque. Mas então, olha, também tem a pegada o quê? A pessoa fica desmotivada pro sexo, mas a questão de não falar, muitas vezes quem diz assim, vou te contar nada. Essa pessoa não tem consciência corporal. Ela não sabe Nem dizer. Ela sabe. Aí ela fica com esse migué. E homem é diferente de mulher. Homem é felação. Enfiou no buraco da parede, ele chega lá. A mulher não, meu amor. A mulher tem todo que ter um todo o trabalho. processo. Tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar o toque, tem que trabalhar desde de manhã, tem que mandar mensagem no meio do dia, tem que elogiar. Todo um aparato para ela esquentar a noite. Então, eu separei aqui algumas perguntas, tá? Que me mandaram. E tanto de homens quanto de mulheres. Eu vou começar primeiro com as perguntas das mulheres. E a primeira pergunta é: por que não sinto desejo em fazer sexo? Tem muita gente que é assim, né? A falta de desejo, ela precisa ser investigada. Não existe uma única coisa. Ela pode ter um péssimo parceiro, ela pode não ter consciência corporal, então ela não é tocada onde deveria e ela não sabe direcionar a parceria. Ela não tem um bom relacionamento, ou seja, ela não tem afeto, ela não tem a troca. Então, ela tá por algum motivo, uma dependência, um abuso, e aí não estimula o corpo. Outra, ela pode ter alguma disfunção sexual, como a anorgasmia, que é a ausência de orgasmo. E às vezes a pessoa não tem a ausência de orgasmo, ou a DSH, que é a famosa frigidez. A pessoa não tem o desejo de ter. Então, assim, às vezes a pessoa, de tanto não gozar, ela começa a se fechar. Sim. Ou ela já não tem o desejo. Então a gente vai ter que perguntar: sempre foi assim? Quando começou isso? A partir de que relacionamento? É do seu atual? É do anterior? Pra gente entender em que momento ela foi perdendo o desejo. Se aconteceu algo como um abuso. Entendi. Entendeu? Um abuso, ela foi estuprada, por exemplo. A gente precisa entender isso. E é muito comum, infelizmente, as pessoas terem histórico de abuso sexual. E a maioria é familiar. Eu nunca peguei uma cliente que foi abusada e falou que foi um estranho. Sempre foram os parentes. Nunca peguei. Nunca. Isso é coisa que a gente vê assim na televisão, né? Mas não tem ainda a noção. Não vê tão próximo isso, né? Mas é mais comum do que tu pode imaginar. Meu Senhor. Muito mais comum do que você pode imaginar. Então,
Vamos para a próxima. O que fazer para melhorar minha lubrificação? A lubrificação, ela vai precisar ir também no ginecologista, porque ele é muito ligada à questão dos hormônios. Mas pode ser algo emocional. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com o corpo dela. Se o ginecologista diz que está tudo ok, a gente vai para a parte mais emocional, para ir entendendo os estímulos. Pode usar o pompoarismo. O pompoarismo é ótimo para voltar à lubrificação, porque ele aumenta a irrigação sanguínea lá na pepeca, no canal vaginal. Isso vai ajudar a ter lubrificação, a esquentar, a excitar e tudo mais. Entendi. E tem homem ainda que acha que quando tem pouca lubrificação é porque não tá tendo desejo, né? Não, ela pode estar com uma dificuldade na lubrificação. É comum, inclusive, ter mulheres que falam: Sara, eu fico excitada, eu tenho desejo pelo meu namorado, mas quando tá no meio da relação, eu começo a secar. Ou ela perde a excitação. Isso é um problema no ciclo da resposta sexual. A gente também precisa ir tratando essa pessoa emocionalmente e com um ginecologista, para ir entendendo todos os fatores que podem estar ligados a isso. Entendi. É normal ter apenas orgasmo clitoriano? Não, não é incomum. Inclusive, desculpa, qual foi a pergunta? É normal ter apenas orgasmos clitorianos? Ah, tá. Não, inclusive, mais de 70% das mulheres, elas só têm orgasmo clitoriano. É porque na hora que tu perguntou, eu lembrei de uma amiga minha que falou outra coisa. Peraí, deixa eu raciocinar a pergunta. Essa minha amiga, ela só goza com penetração. E ela perguntou se isso era normal. Eu disse: minha amiga, você tem que levantar a mão pro céu. Você tem que fazer um quadro seu. Você não tem problema. Porque ela achou que podia ser um problema. A maioria das mulheres só tem orgasmo clitoriano. Porque ele foi feito só para dar prazer. E agora a gente estava falando, né? Ele tem 10 mil terminações nervosas. Então, se você estimular o clitóris, você vai chegar no orgasmo. Se você não chegar, a gente também tem que investigar. Porque tem mulher que manda pra mim mensagem: Sara, nem me estimulando, nem com vibrador. Eu não consigo. Mas eu preciso entender se tem abuso, se tem trauma, criação, como foi a criação e tudo mais, pra entender o que significa sexualidade pra ela. Mas no clitóris, minha filha, se o cara tem que ser muito ruim pra não... pra não fazer, pra estimular o clitóris dela e fazer ela chegar no orgasmo. E não acontecer nada. Meu Jesus, menina, mais que mulher, viu? Eu fiquei ainda passada com essa. Quando ela me contou, eu disse: amiga, pelo amor de Deus, eu vou levantar um altar pra ti. Aqui a próxima era essa: eu não tenho orgasmo, é normal? Nossa, que triste, não é normal. Né? E as pessoas não podem normalizar isso. A anorgasmia é uma disfunção sexual e às vezes você não tem disfunção sexual, mas você tem uma trava, um bloqueio. A maioria das queixas sexuais, elas se dão mais por neura mesmo. A pessoa não tem conhecimento de sexualidade, não tem conhecimento do seu corpo e compra essas coisas que todo mundo diz: não gozar é normal, difícil é a mulher que goza. Meu filho, não pode ser assim. Por quê? Pois é, as pessoas falam muito isso e a mulherada repete isso como se fosse um mantra, como se fosse uma verdade absoluta. Fica só a preocupação com o cara. Desculpa. Só preocupação com o cara não, mas é normal a mulher não gozar. Sara, mas meu marido não pode reclamar, porque toda vez que ele quer eu cedo, é o meu papel. Não é teu papel. Não é, cara. A gente ouve de tudo. Então, isso vai desconstruindo a mulher no seu prazer. Ela fica apenas como um objeto e não aí como ela uma mulher nem se que preocupa. pode. Não se preocupa. E o sexo ruim, ele causa registros no cérebro. E quanto mais você fizer por uma obrigação, ou não gosta, mas não tem vergonha, mas tem vergonha de falar, seja lá o que motivo for, ele não tá bom, na quinta experiência ruim com sexo, o cérebro já registra que aquilo não é bom. Ou seja, ele vai começar a te dar sinais de doenças físicas, de várias coisas, porque ele quer manter o afastamento. O cérebro ele foi feito para nos proteger. E é por isso que muitas disfunções aparecem. Candidíase de repetição, Gardnerella de repetição é muito ligado ao emocional. Isso também. É o corpo reagindo, tipo, ele não vai tocar nela. Ninguém vai tocar nela no sexo, porque ela não gosta. Então ele dá sinais. As questões das doenças físicas, elas precisam ser vistas do emocional. Porque muitas vezes é só uma resposta do emocional abalado, das emoções reprimidas, dela se sentir oprimida ou pelo marido ou pela mãe. Então ela tem dificuldade em verbalizar desejo, dificuldade principalmente em verbalizar limites. O corpo, ele vai dar sinal. Nossa, fiquei chocada, viu, com essa agora. Sexualidade é vida. Nossa senhora.
por que sinto dor durante a penetração? Isso também é uma disfunção sexual. Muitas mulheres normalizam dor e ardência, mas não pode, porque a dor é a dispareunia e a ardência é a vulvodínia. A vulvodínia também é uma disfunção sexual que causa dor, mas o dela é ardência, no meio ou no final da relação. Sim. Isso precisa ser visto, acompanhado por uma terapeuta, pelo ginecologista e por um fisioterapeuta pélvico. Para facilitar que a pessoa conheça mais seu canal vaginal, entenda por que está acontecendo isso, comece a liberar e tenha mais qualidade de vida, porque sexo é qualidade de vida. Inclusive a OMS já colocou como os 4 pilares de qualidade de vida: trabalho, lazer, família e sexo. Então, se você não tá gozando, meu amor... Gente, olha, se não tiver bom o negócio, a pessoa já fica logo estressada, né, não? Fica. Quer ver uma coisa pra te saber que a pessoa não tá bem? Quem trabalha em empresa, em CLT, quando um colaborador chega de mau humor, ou o chefe, já chega bufando, todo mundo pensa. Todo mundo já sabe, ixi, dormiu no sofá, essas coisas todas. Quando chega de bom humor... Eita, a noite foi boa. Viu o passarinho verde. Essas coisas todas. Então, o sexo, ele é ligado ao prazer da vida, à felicidade, à alegria. E ele realmente faz isso. Ele dispara hormônios muito positivos para a sua vida pessoal e profissional. Então, é importante ficar ligado nisso. É triste. Olha, se eu quiser e acontecer de não ter, eu já fico logo estressada. Mas aí tem aqui, vaginismo. O que é o vaginismo? O vaginismo, para ficar bem claro, assim, para todo mundo entender, é a contração involuntária do priquito. É o priquito que ele fecha e ele... Involuntariamente? Involuntariamente. E ele tem gravidade, ele tem o leve, moderado e o severo. O severo, inclusive, nem o ginecologista consegue fazer o Papa Nicolau, não consegue colocar um cotonete, não consegue colocar absorvente íntimo, ele fecha literalmente. E aí, nesse caso do severo, vai precisar terapia, o psiquiatra, o ginecologista e um fisioterapeuta pélvico. Mas aí do que se dá, assim? Não tem um gatilho específico. Essas coisas são muito mais emocionais. Então a gente precisa entender bem profundamente, né? Isso. E a fisioterapeuta pélvica é excelente para isso, porque ela vai começar a estimular lá o canal vaginal, trabalhando a abertura e tudo mais, vai ver o que está acontecendo, que pontos de dor e tudo mais. Então, essa avaliação com a fisioterapeuta pélvica é extremamente importante. Muitas pessoas têm vergonha, porque às vezes vai fazer o exercício com a vagina, mas é fundamental. Se você quer ficar boa... saúde, né, gente? Saúde. Se você quer ficar boa, e muitos relacionamentos acabam por conta disso. Que a mulher fica com vergonha de falar, não comenta com o marido, só sente sempre aquele desconforto, e aquilo vai piorando. Vai doendo, vai ardendo, vai rasgando para entrar. Cara, eu acho que assim, esses problemas todos que acontecem, principalmente sobre sexualidade, é porque é tanta pressão em cima da mulher, né? É tanto machismo, é tanto... Tem que ser responsabilidade da mulher, a mulher que tem que fazer isso, a mulher tem que ser perfeita, tem que ter, né, tudo bonitinho, tudo não sei o quê, que a mulher acaba desse jeito, tendo esses problemas. Além de colocar essa pressão toda sobre corpo, sobre ela tem que servir, ela tem que dar, ela tem que fazer, ela tem que abrir a perna. E muitas vezes não, na maioria das vezes, se você reparar, desde a fase da criança, ela já fecha a perna. Não faz isso. É mesmo. Ela não é estimulada a se conhecer. Até na fase que a criança, acho que é dos... Me confundiu agora um pouco, não sei se é dos 3, 4 anos que está na fase de se tocar, 5 anos mais ou menos. A criança se toca na parte íntima. Aí tem gente que fala, minha filha está se masturbando. Ela não está se masturbando. Está se conhecendo, né? Está conhecendo, porque ali vai fazer uma coceirazinha natural o corpo está em desenvolvimento. Então ela naturalmente vai pegar em parte do corpo. Vai ter a fase que ela vai pegar na parte íntima. Ela não está se masturbando, ela não está sentindo prazer como um adulto. Ali não é uma questão sexual, mas a mãe faz o quê? Não toca, não faz isso, não quer. Bate na mão, e essas coisas têm registro. Sim. E aí fica um adulto mais fechado pro sexo. O menino não, o menino é estimulado desde criança. Pintão, pega balança aí pro papai. Eles fazem isso, eles estimulam a criança a tocar, a fazer. Eles falam isso como se fosse algo muito bonito na frente da família. Olha o que meu filho tá fazendo, olha o negocinho dele duro. E ele é estimulado. A mulher não. Mas na fase adulta esperam que ela faça tudo. Ela não conhece o próprio corpo, ela tem vergonha, ela tem travas, ela tem bloqueio, ela tem neuro, é uma criação rígida, uma criação religiosa. Tudo isso castra a pessoa.
Então, se ela não foi incentivada a falar, na hora que acontecer um problema com o casamento dela, ela também não vai falar com a mãe. E ela não vai procurar outra ajuda. Sabe o que eu escuto também no consultório? Sara, eu relutei muito para vir aqui atrás de você, mas eu preciso conversar. Mas se eu for falar com alguém da igreja, vão dizer que eu tô possuída pela pombagira. Ixi. Isso não tem absolutamente nada a ver. É um bloqueio com a pessoa, é uma trava, é um desejo. Alguma coisa está acontecendo com ela que não está deixando ela bem. Ela ou ele, porque eu já atendi os dois com esse mesmo tipo de pensamento. E, infelizmente, é colocado como se o sexo, o desejo, fosse coisa do inimigo, fosse algo errado. E não é. Talvez a forma como algumas pessoas usam pode ser errada. Mas você não pode dizer que uma coisa que Deus deu pra gente, que Ele que fez, que Ele botou o clitóris com uma única função de dar prazer, e não tem nenhuma passagem bíblica que condene o prazer, pode ser a forma do sexo, mas o prazer não. Mas algumas pessoas da religiosidade, da criação rígida, às vezes por ignorância mesmo, de não ter conhecimento. Praga isso, né? Fica. E aí fica muito pesado pra eles. Minha nossa. As perguntas dos homens. Vamos lá. Desculpa. Qual a frequência ideal para se fazer sexo? Oh, meu Deus, essa pergunta ela é também rotineira. Parece assim que tudo tem que ter uma regra. Né? 2 vezes na semana, 7 vezes, 5 vezes. Não tem frequência ideal, não existe esse tempo. O que é importante é o casal se conhecer. Por exemplo, tem um casal que ele gosta todo dia. Por ele 7, e assim eu já atendi vários. 7 vezes na semana. Sara, eu não aguento. Pra mim, 3 vezes tá bom. Se fosse 2, tava ótimo. Mas ele quer todo dia. Eu falei, o que eu ensino? Conversem sobre um meio termo. Amor, 7 dias eu nem sinto vontade. Tudo bem, 2 vezes na semana você não quer. Como é que a gente pode entrar num acordo para não ser nem eu nem você? E isso é uma conversa de comunicação sexual. E é entre o casal. Então não existe você botar na tabelinha e ficar ali para sempre. Toda segunda, quarta e sexta. Toda terça, sábado e domingo. 7 horas da manhã, 8 da noite. Não, tem que ter um acordo. E aí isso tem que ser bom para os dois. Nunca o sexo pode ser bom só para um. Uma das parcerias não pode se sentir na obrigação de ceder. Isso não é legal, né? Não flui. Eu não sei como é que a pessoa quer. Como entendeu? Como é que o cara chega e diz, eu sei que ela não quer e vou lá. Compra uma pepeca de silicone e deixa em casa. Pois é, hein? Como melhorar ou aumentar o tempo de ereção? Melhorando a cabeça. Porque isso é uma paranoia dos homens também. Eles acham, infelizmente, que a virilidade, a masculinidade está no tempo maior da ereção e do tempo lá. E não tem nada a ver com isso. Então, assim, o sexo de qualidade, ele não está medido no tempo. O que é preocupante é caso ele dura 1 minuto, 3 minutos. Aí já é considerado uma ejaculação precoce. Se ele não tem controle. A questão também do tempo é muito ligada à falta de controle. Você goza rápido, mas está no seu controle isso? E tá tudo bem pra você? Tá tudo bem pra sua parceria? Então, ok. Não, eu gozo rápido, mas eu nem queria ter gozado. Então, tem que ir pra terapia e pro urologista. Porque a ejaculação precoce, ela é ligada à ansiedade. Então, essa questão de ficar pensando muito no tempo, vai aumentar a ansiedade, vai aumentar a preocupação com a performance e vai estragar. Se você ficar usando remédios, como alguns homens usam, como o Tadalafila, enfim... Eles vão conseguir a ereção, mas eles também vão virar escravos de muletas, de remédio, de tudo, de anel peniano. E o sexo não é pra você, peraí que deixa eu ir ali. Eu tenho que tomar meu comprimido, eu tenho que... Não, tem que ser prazeroso, você tem que estar bem mentalmente. E se entrar nesse vício de remédio, né, só acha que vai estar bom se estiver tomando remédio, vixe. E tem um tal do melzinho do prazer. Um dia desse eu tava... Menina, eu tava em Pipa. Aí tava uma turma conversando. Aí um deles falou assim: já ouviu falar no melzinho do prazer? Eu falei: quê? Melzinho do prazer. Eu falei: não, me conta o que é. E realmente é um preparo que algumas pessoas fazem. E ele falou assim: mas Tadalafila é bom. Eu falei: minha filha, pois é moda, viu? E o cara nesse povo novo. E são eles os que estão mais sofrendo com a ejaculação precoce. Imagina depois, quando esse menino ficar velho. Ele, não aprende a conhecer o próprio corpo.
Não tem comunicação de amor, não tem comunicação sexual. Eles são os maiores. Tem uns 2, 3 anos que tem uma pesquisa que mostra que os jovens são os que mais estão sofrendo de disfunção sexual. E o nível de ejaculação precoce entre os jovens é muito alto. Isso eles querem competir. Ficar 1 hora ereto, 2 horas ereto. Não tem absolutamente nada a ver. Isso, quando vai ver, não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Um dia desse eu tava numa live e um rapaz entrou e disse: doutora, mas eu queria muito melhorar o orgasmo da minha namorada. Porque a gente foi pro motel, eu fiquei 6 horas socando e ela não gozou. Gente, a mulher devia estar ali. Meu Deus, coitada. Eu falei, primeiro que você já tá mentindo. 6 horas socando, eu fico imaginando a pessoa de meio-dia às 18 horas ali sem parar. Como que faz isso, né? Eu falei, outra, você se preocupou com a penetração. Não é isso que dá orgasmo pra mulher. Poucas mulheres são as que gozam com penetração. E pra você gozar com penetração, tem que fazer todo paranauê. Tem que ter todo um processo antes. Não gente, se os homens eles soubessem fazer o antes, não tinha nem muito esforço não, na hora não. Verdade. E sabe o que também muito atrapalha o casal e a mulher começa a se sentir culpada? É porque o homem, por ser felação, se ele fizer o movimento, ele vai gozar. Então, o fato do homem gozar com facilidade e ela nunca gozar ou raramente gozar, ela começa a achar, não, o problema sou eu, porque se ele consegue todas as vezes, tem alguma coisa de errado comigo. Uhum. Eu que nasci com problema, eu nasci quebrada, eu nasci com alguma coisa, ela começa a achar problema. E não é porque homem e mulher são completamente diferentes. E se você não tem, se o homem não se preocupa com os estímulos, com o carinho, com a troca e só pensar nele, ela não vai gozar nunca mesmo. Gente, já conheci, né? Mulheres que, tipo, é de um relacionamento aí de vários e vários anos. Deve ter tido relação sexual com as 2 pessoas na vida só. Só antes desse namorado, né? E fala, não, eu mal gozo. Ou então, teve gente que já disse que nunca gozou, entendeu? E aí eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, tem que trocar de homem. Tem que trocar de homem porque é o cara. O problema é o cara. Já tive uma cliente que também nunca tinha gozado, casamento de muitos anos. Casamento, muitos anos. E aí a gente vai ensinando a consciência corporal. Porque às vezes o problema não tá literalmente com o cara, mas até porque nela. A mulher, ela que nunca conseguiu, ela não tá nem identificando como é que é, né? Então aí como é que vai dizer a ele, na verdade? A gente tem que trabalhar essa autoconsciência corporal. E aí vai trabalhando mesmo. Mas eu pergunto, você tem algum problema com a masturbação? Se você entender o benefício, você faz? Porque a masturbação eu sei que é uma questão religiosa, para muita gente não vai fazer. Só que dentro do consultório, ela pode ser tipo como uma fisioterapia. Eu preciso religar esse neurotransmissor. Preciso fazer esses estímulos. Da mesma forma que se você quebra um braço, vai precisar de alguma coisa, ele tá ali meio morto. Sim. E você faz a fisioterapia, você vai estimular para ele voltar. A pepeca também é do mesmo jeito, o clitóris e tudo. Você vai ensinar, eu ensino a pessoa a tocar não lá diretamente, mas no corpo todo. Para que ela conheça qual a parte do corpo dela que ela porque tem mais não é só ali o ponto mesmo, né? Tem várias áreas do corpo que você pode... A pele é o órgão mais prazeroso, mais erógeno que tem. Então, assim, se você não tô fazendo nada, não tô me tocando, se eu pegar um vibrador e encostar no meu clitóris, em 3 minutos eu gozo. Mas é gozar por gozar. Então, assim, Sara, eu não consigo fazer a masturbação. É realmente uma trava, uma questão religiosa minha, eu não vou aceitar. Então, vamos fazer com o seu marido, porque aí vai ser o estímulo mútuo, tá tudo bem, porque faz parte desse conhecimento. Entendi. Então, eu passo o dia do sexo sem penetração, onde eles vão passar óleo no corpo, ou massagem, vão brincar com o corpo, vão fechar os olhos, vão usar vendas e vão se preocupar só em tocar o corpo um do outro. E perceber onde sente mais prazer, mais desejo, mais estímulo. Inclusive, eu ensino, falei, olha, verbalize. Sabe? Não tenha medo de gemer. Porque reclamam muito sobre a posição da múmia. Menina, aí é um problema. Eu acho assim, uma coisa péssima, horrível. É o cara... Posição da múmia. A reclamação é dos 2 lados. Minha nossa Já tive que responder isso ao vivo na TV. A posição da múmia, ela é sempre perguntada. Eu fico...
Gente, cara, gêmeo, e aí, tá legal não? Morreu? Acorda. Meu Deus. Mas é também esse medo de demonstrar, né? Esse machismo, né? Realmente. São vários fatores. A gente sempre vai precisar identificar o que tá travando essa pessoa de se permitir o prazer. Né? Porque muitas delas, por exemplo, elas estão casadas, casaram virgem, com toda a bênção da igreja, da família, e mesmo assim na vida íntima não conseguem fluir. Então, quando a gente vai fazer perguntas, vem de uma criação muito rígida, muito religiosa, onde ela sempre ouviu que sexo era sujo, era pecado, que Deus ia castigar. Então, se você pergunta para uma mulher dessa, mas na hora do sexo, você está lá com seu marido, o que vem na sua cabeça que você não consegue relaxar? Ah, Sara, eu já fico imaginando o pastor, o padre, os santos arcanjos, Deus, meu pai, minha mãe, meus vizinhos, minha avó. Ela foi tão pressionada que na hora ela simplesmente traz. E a mente, ela não diferencia o real do imaginário. Então tá todo mundo lá. A mente acredita que tá todo mundo lá. Então, se você não é voyeur, você não vai gostar de estar sendo observada. Trava. Aí você tem que limpar tudo isso, deixar essas pessoas saírem da mente dela, ela entender que ela tem permissão para o prazer, que ela pode, que tá tudo bem, que tá na bênção. Porque a gente tem que entender a fé das pessoas, no que elas acreditam. E não pode ultrapassar esses limites. Entendi. Aí tem como tratar a ejaculação precoce? Urologista e terapia. E a maioria quer fugir da terapia. Esse povo que está com ejaculação precoce, eles mandam mensagem todo santo dia. E alguns brigam comigo, gritam: eu sei que a senhora sabe um remédio. Passe, pelo amor de Deus. Minha nossa. Eu falei: você já foi no médico? Já, e ele não passou nada. Ele disse que eu tinha que ir para terapia. Ele me passou um que não funcionou. Eu preciso de um que me cure. Eu falei, ejaculação precoce é ligado ao tudo emocional. a cabeça, né, não? Se você não faz terapia, você não vai reprogramar, você não volta a ter controle. Primeiro que vai aumentar a tua ansiedade, que tu vai ficar com raiva, e a tendência é piorar. É daí para uma disfunção erétil. Aí a pessoa não quer. E eles ligam, quando eles mandam mensagem pra mim, tem uns que dizem: eu tô com isso há 7 anos, já perdi minha esposa, eu já perdi meu emprego. Porque a pessoa fica muito baratinada. Sim. O homem, pra ele, isso é muito importante, a virilidade, a masculinidade. Então, quanto mais tempo ele passa por isso, se você atender uma pessoa que tá com disfunção sexual, a postura do homem é assim: não, mas não sei o que lá, tá curvado, a voz tá baixa. Sim. Ele não tá. Vamos lá, meu amor, não sei o que, vamos chegar. Não tá. Ele tá assim. A voz tá murchando. Sim. Ele não tem mais energia vital. Sim. Ele não tem a energia da Kundalini, que é a energia da sexualidade. Tá faltando criatividade, tá faltando fogo, tá faltando um monte de coisa nele. Então ele tá murchando, mas ele não aceita. Tem 3 anos. Eu atendi recentemente um rapaz, 26 anos, com ejaculação precoce há 3. E aí ele disse: olha, os médicos já me passaram algumas medicações, mas funciona alguns dias e para. E ele não quer ir na... Ele só fez uma sessão, disse que ia pensar e não voltou. De vez em quando ele manda alguma coisinha, mas ele não faz. Isso é tão, né, básico. Eu acho não. Porque na cabeça deles, se eles forem fazer terapia, é como se eles estivessem assumindo que tem aquele problema. Mas e o homem já tá sofrendo já, não sei quantos anos. E o homem não gosta de perder o controle. Então ele fica: não, eu vou achar alguma coisa, eu vou achar, eu vou fazer, eu vou descobrir, eu vou não sei o que lá. É um problema de saúde, vou tomar um remédio e vai. Eu sempre digo: você não tem dipirona para disfunção sexual. Você não vai tomar 40 gotas e ficar bom. Ou você cuida da sua cabeça, porque não existe remédio que muda o teu padrão cognitivo. Não existe. Inclusive, o próprio remédio de psiquiatra, quando você tem um problema, ele não é para te curar, ele é para te tirar do pico, da crise. O que vai curar você é a terapia. Por isso que você tem que estar acompanhado de um terapeuta e de um psiquiatra. Porque o padrão cognitivo precisa ser mudado para que o padrão comportamental mude. Então, enquanto você não ajustar aqui, você continua do mesmo jeito. E quanto mais raiva você tiver, quanto mais perdas você tiver, porque não consegue trabalhar, a mulher deixa, a mulher trai. É uma confusão do caramba. E a mulher também sofre. Ela sofre muito. Ela tem um pouquinho mais de facilidade de fingir do que o homem. Porque o homem, quando ele tá com problema, ou o bilau dele não sobe, ou vai muito rápido. A ejaculação retardada também acontece, que é aquela que demora muito.
Mas a mulher, por exemplo, como é um canal, ela pode reclamar de uma dor ou ardência, mas ela muitas vezes vai calar. E se for o vaginismo severo, que ela não vai conseguir fingir, mas de resto ela consegue fingir muito bem. E Sim. esse é o problema da mulher, que ela acaba fingindo, normalizando e se lascando. Pega o costume. E se lascando, porque não tem jeito. Questão emocional, disfunção sexual, ela é daí pra pior. Enquanto você não olhar, você tá só piorando a bomba atômica. Na hora vai explodir. Como aumentar o tamanho do pênis? Oh, meu Deus, imaginando. Tem a preocupação, né, tem alguns tratamentos que tem alguns médicos que estão fazendo, mas é uma coisa que eu nunca vi. Mas já vi colegas falando que já olharam o formato, como fica, que nem fica bonito. E outra, se não mudar aqui dentro... Agora isso aí é em tempo de ter como é que se fala? De necrosar, perder. Olha, já pensasse. É uma preocupação muito grande. E eu vejo acho que é um problema muito grande da cabeça da pessoa para chegar a esse ponto, né? Não? É por conta da comparação com o pornô. Sim. Então, isso, os caras ficam achando que aquilo é o normal. Aqueles são os fora da curva. A maioria tem entre 13, 14, 16 centímetros. Esse é o padrão, inclusive brasileiro. Mas, porque eu quero 21, eu quero 23 centímetros, eu quero 25 centímetros, eu quero que ele seja... O canal vaginal, ele tem de 7 a 8 centímetros. Quando a mulher está excitada, ele alonga em até 10. Então, 17, 18 centímetros está totalmente preenchido ali. Pra que diabo a pessoa quer um de 23, 25? Nem vai parar na vida. Não é uma questão que... O tamanho não faz diferença. É só pela... O tamanho, ele enche os olhos. Uau, nossa. Mas se for um bobalhão, nossa, que decepção. E nem olha, tamanho é documento não, sabendo fazer. Eu já falei em live, em entrevista. Nunca ninguém chegou no meu consultório dizendo, Sara, eu tô sofrendo porque era desse tamanho. Não, é sempre pela forma como foi tratado. O homem que se preocupa com o tamanho, a mulher, ela sempre vai ter registro de ser maltratada ou bem tratada. Bem comida ou mal comida. E nunca mencionam o tamanho. Nunca é um questionamento. Amigas minhas mencionam pra fazer zoeira. Sara, tu nem sabe, deixa eu te contar. Mas paciente, nunca. Eles estão em sofrimento por desconexão, por tratamento, por comportamento. Nada desse negócio. Pra elas, tanto faz se o homem engordou ou não. Porque o que a mulher vê, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não aceito que homem queira a mulher toda arrumada, toda não sei o que lá, que é muito ligado no visual. Mas o homem é visual. Então, se você é muito desleixado e você não era assim, porque às vezes você era de um jeito e tá até mudou. Hoje. Tá tudo bem. Agora, você era de um jeito, mudou completamente, e o homem começou a perder essa conexão, ele é visual. A mulher não é visual, a mulher já é comportamental. É a forma como ele me trata e é como eu me sinto com ele. Verdade. Então o cara pode ganhar 60 quilos. Meu gorduchinho. Mas tratando bem. A mulher já é o contrário. Se ela ganhar muito peso ou perder muito peso, infelizmente isso vai acontecer. Sara, mas a gente é casado, se ele me amasse de verdade, ele não faria isso comigo. Amor não é uma coisa que você exige. Você não diz, não, mas você casou e você vai ter que me olhar assim, do primeiro dia até a nossa morte do mesmo jeito. Não dá. Porque amor é conexão, amor é o que eu vejo, é o que eu toco, é como eu me sinto. Você não pode exigir. Então a questão, muitas vezes eu digo, não é uma questão de certo e errado. Sara, eu não vou dizer, é certo ele te deixar porque você engordou 30 quilos. É certo ele te deixar por causa disso. Não é uma questão de certo e errado. É uma questão de que acontece. Sara, mas aí ele me traiu, eu tava cansada, eu tava cuidando do nosso filho. Não é uma questão de certo e errado. O quanto você se afastou, o quanto vocês se afastaram por conta da criança, você se botou muito na capa da mãe, porque muita mulher faz isso. Sim. E tem muita dificuldade de voltar a ser mulher, não se sente mais sexy. E não quer se sentir mais sexy, ela quer só ser fica sua naquele mãe. Da mãe. Eu quero ser mãe, quero só olhar pro meu filho. Mas ela é mulher também e o cara vai sentir desejo. Vai chegar uma hora que ela vai sofrer com isso, né? Uma hora ou outra vai sofrer com isso. Mas ele não podia ter procurado outra. É porque eu tô cansada. Eu tenho 1, 2 filhos. É filho dele também. Não é uma questão de certo e errado. Se houve desconexão, se não souberam se ajustar nessa relação, abriu brecha, vai dar merda.
né? Não dá pra você exigir que o outro não faça. Você tem que se posicionar, porque ou você aceita, perdoa e segue e se ajusta, porque tem como superar uma traição, tem como você superar todo um conflito e seguir feliz, tem como você não superar e não querer separar e querer viver na merda pra sempre, é uma opção, e tem como sair do relacionamento. Você sempre vai ter escolhas. Agora, se você faz uma escolha boa ou ruim, é a questão pessoal. Vamos entrar agora na parte do relacionamento. Eita, parte boa. Eu e meu parceiro fazemos pouco sexo. É normal? Sempre querem saber se é normal. Tá bom. Tem que saber. Tá bom pra ela, tá bom pra ele? Acho que se diz que faz pouco, acho que já tá reclamando, né? Já botou aí um pouquinho. Mas assim, eu faço pouco. Mas se tá me satisfazendo, ok. O que a gente sempre precisa olhar é, tá me incomodando? Acho que também a questão é muito comparativo, né? Que faz... Sempre vai ter. Porque às vezes tá de boa pra pessoa, mas aí vai ouvir, não, porque eu faço todo dia, eu faço assim, assim, assado, de manhã, tarde, de noite. Vixe, então eu não devo estar bem, não. E tem muita gente que mente. Ainda mais nessa época de digital, que todo mundo quer botar a sua intimidade na rua, quer dizer se faz, se acontece, se é grosso, se é fino, se chama alguém, se não chama alguém, se abre, se fecha. Todo mundo quer falar. Então parece que virou uma competição de quem é o que mais vive a liberdade sexual. Pra mim é uma libertinagem. Cara, se eu faço uma vez na semana e tá bom, pra que eu vou me preocupar se a minha amiga faz 3 vezes? E a outra faz 7? Ainda faz a borboleta paraguaia. Se a borboleta paraguaia não me interessa, não tenho por que ficar com inveja. Essa borboleta paraguaia, eu fiquei, menina, como é que deve ser essa borboleta paraguaia? Procura no YouTube. Os benefícios do orgasmo. Ixi, vários. Para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde financeira. Porque libera muitos hormônios de bem-estar. Ele diminui dor de cólica mesmo, dor de cabeça. Tanto que quando eu tô em palestra, eu falo, olha, se tua mulher chegar dizendo que tá com dor de cabeça, que não quer isso, que tá com aquela moleza, taca uma dipiroca nela. Que ela adorei! Dipiroca. Porque todo mundo quer uma dipirona, pra chamar de sua. Então, eu dou uma dipiroca. E assim, aumenta a criatividade, aumenta a produtividade. A testosterona também aumenta a tomada de decisão. Melhora todo o funcionamento do canal vaginal. E vai, tipo assim, como é que eu posso falar? Assim, melhora pele, melhora o cabelo. Então, assim, ele vem de dentro pra fora. Sim. Quem tem uma vida sexual saudável e goza, essa pessoa tá bem no mental e no emocional. Inclusive, é o conceito de sexualidade da OMS. Ele atinge, influencia diretamente na saúde mental e emocional, influencia nos pensamentos, nos comportamentos, nos sentimentos, nas ações e nas interações. Sexo é vida. Se eu não tenho uma sexualidade bem resolvida, eu não tô bem da minha identidade, porque sexualidade é identidade. Então, eu tenho que me reconhecer como profissional, como namorada, como mãe. Eu tenho vários papéis na vida, eu não sou uma coisa só. Então, se eu não tô bem, a forma como eu procuro o amor, ela também é disfuncional. Porque a sexualidade fala de como eu me amo e como eu busco o amor e como eu aceito o amor. Por que muita gente aceita migalhas? Aceita abuso? Aceita quem tá querendo. Mas ninguém me quer, então o primeiro migalhento que quiser, eu canso de escutar. Sara, mas eu faço tudo por ele. Eu, inclusive, pago as coisas pra ele. Eu sustento a casa. E ele ainda me trai. Ele me abandona. Ele me rejeita. E é uma mulher com padrão que sempre se repete desse jeito. Ou seja, ela tá tão desesperada, tá tão carente, que ela aceita qualquer estrupício, que ela ainda vai bancar e o cara ainda não fica. Meu Jesus. Isso tá falando da sexualidade mal resolvida. Eu preciso saber o meu valor. Se eu sei o meu valor e o meu merecimento, o jogo muda completamente. Não quer dizer que você... Porque tem, como eu falo da energia da sexualidade para o sucesso profissional, eu digo, não é porque você hoje se resolveu, começou a gozar e falar melhor que seu marido, que no final do mês está milionário. Mas você consegue entender que você está nessa construção de um sucesso profissional. Você melhora a sua capacidade cognitiva, você melhora a sua criatividade, sua produtividade. Então você consegue enxergar metas, você tem um objetivo, você tem apoio. Então você vai construir isso.
Enquanto você não tem isso, você tá aí, igual cego em tiroteio, perdido completamente, doido. Ai, meu Deus, eu não gosto do meu trabalho, não sei pra onde eu... nada. E aí, aceitando de qualquer jeito. Então, é muito importante. Os benefícios do orgasmo é bom para tudo. Amei. No que pode interferir na vida... Não, acho que essa aqui você já falou, vamos adiantar um pouquinho. Gente que não sente vontade de sexo. Tem que investigar. Se a pessoa é assexual, que ela não tem esse desejo, não tem atração, ama, mas não tem esse desejo sexual. Ou se é por conta de travas mesmo. Eu não consigo, mas e aí? Vamos ver como que você foi criado, o que aconteceu lá atrás, como que era a dinâmica da família. Porque até como o modelo dos pais foi visto, tem como referência para ela, pode influenciar. A gente sempre precisa olhar para a referência familiar. Se teve pai, se não teve pai, se teve mãe, quem era mais autoridade em casa, como que era o comportamento dele, se apanhava ou não, se foi criado por vó, por tias. Tudo isso influencia, porque a criança muitas vezes ela vai repetir o padrão, ela vai repelir, mas até quando repele está com alguma dor, e a gente precisa verificar isso. Então tudo é visto. A dinâmica, o que esse relacionamento que a pessoa está vivendo, como que ele foi criado, como ele foi construído, qual a expectativa nesse relacionamento, como que é o relacionamento dos pais, o que ele tem como referência. Muitas vezes você vê uma cliente, minha mãe era super submissa, meu pai era muito mulherengo. Aqui eu escuto muito aqui no Nordeste, meu pai era raparigueiro. Mulher, é o básico, assim, gente mais antiga Eu sempre escuto essa frase. Ai, minha mãe era uma pessoa maravilhosa, mas meu pai era um raparigueiro. Minha mãe sofreu muito, meu pai era um raparigueiro. Gente, tem alguém que não tem um pai raparigueiro aqui? Porque isso eu escuto muito mesmo. Então você vê isso como referência. Ele diz assim, hoje eu quero construir uma família diferente do que era dos meus pais. Mas você vê que tem uma trava. Ou seja, ele está em julgamento com o pai. E ele precisa honrar a história dos pais. Essa semana mesmo, uma cliente falou assim, já disse pra minha mãe várias vezes, mãe, termina com o papai, manda ele embora, ele é um peso na sua vida. Falei, até quanto tempo teus pais são casados? 35 anos. Eita. E por que tu acha que tu sabe o que é melhor pra eles? Eles se aceitaram, se escolhem. Se teu pai gosta de ficar em casa e a tua mãe resolveu bancar, prover, isso é uma escolha deles, eles se atraíram por uma disfuncionalidade que é deles, mas eles funcionam assim. Você tá o tempo todo... Se for mexer, é pior. E ela tem um casamento que tá disfuncional. Eu falei, você tem que olhar para a sua família. Enquanto seu olhar estiver na sua família de origem, você estraga a sua família atual. Você quer ser mãe da sua mãe, você quer dizer o que ela tem que fazer, você briga com seu pai. Eu sei que isso mexe com a gente, mas você tem que parar, você tem que se afastar. Deixa com eles o que é deles. Eles se escolheram. Então, há 35 anos, assim, tu acha que tu que vai ter... Que vai mudar. Não, ela nem apanha, né? Então, se fosse um relacionamento abusivo e a família tivesse culpada, era uma coisa. Mas é porque o pai é mais descansado. Tipo assim, ele gosta de ficar em casa, não gosta muito de trabalhar, e é a mãe que trabalha. Cara, não sempre foi assim? Não tem o que fazer. Ela aceitou isso. Então, deixa funcionar assim. Os fatores que estragam o relacionamento. Ai, gente, falta de confiança, comunicação ruim. Por exemplo, comunicação fraca. Se eu não comunico... Eu tenho um parceiro que quando eu não tô bem, eu não me sinto à vontade para falar com ele. Aí eu fico com aquela cara do tipo, ai, deixa, ai, não sei o que lá. Isso vai afastando o casal. É importante que você fale das coisas boas e das coisas ruins também, das suas dificuldades. Até porque a outra pessoa só vê a cara da outra fechada, né? E o que foi aconteceu? E não tem essa abertura para falar. Outra também, assim, se tá cansativo para você fazer tudo dentro de casa, os dois trabalham, e aí quando chega em casa você ainda tem que dar conta da casa enquanto o bonito tá igual um Buda sentado no sofá. Se tá pesado pra você, comunica. Amor, você pode me ajudar? Que não é uma ajuda. Não é uma ajuda, não tá ali também, né? Mas vai começando numa boa. Amor, você pode lavar a louça? Eu posso lavar a louça, você enxugar? Você pode levar o lixo pra fora? Começa a conversar, começa a mudar a dinâmica. Ficar calado é pior. E em relação a tudo, sobre sexo também é importante. Se a comunicação não está funcionando, outras coisas não estão. E assim, aí tem a falta de confiança, que é o que a gente estava falando mais cedo. A pessoa ali manda uma mensagem: vou fazer um extra, vou chegar mais tarde. Tá me traindo. Tem alguma vagabunda lá naquele trabalho dele, eu tenho certeza. Eu vou pegar, já vou ligar para todo mundo. E isso é muito comum também de escutar. Teve um casal que eu atendi
que ele tinha um horário, ele saía tipo 14 horas, 17 horas. Mas às vezes ele tinha que terminar uma planilha, alguma coisa assim, atrasava alguns minutos. Quando ele entrava em casa, ela já estava virada no diabo. Moleque. E já tinha ligado pro celular dele 300 vezes pro trabalho, já estava na porta esperando, já estava chorando, inclusive. Ela tinha crises de choro. Ela sempre achava que ele estava com outra, mas é porque ela pegava algumas vezes, né? Ai, não tem o que fazer, não. Mas aquela falta de confiança vai estragar. O ciúme exagerado, né? Porque às vezes você tá desconfiado, mas você não expressa. Outras já são aquela doida que sai quebrando tudo. Tudo isso vai estragar. Não tem quem aguente viver muito tempo numa rotina muito barulhenta. Assim. Deus me livre, é muito cansativo, né? Mentalmente e para tudo na vida da pessoa, né? É uma rotina bem pesada, difícil. Tem um casal que às vezes eu atendo só um dos cônjuges. Quando eu tô ouvindo a dinâmica deles, eu falo, Jesus, como é que aguenta? A minha cabeça cansa só de ver, né? Eu falei, nossa, como que aguenta isso? Mas acontece. Olha, pra gente finalizar, saúde íntima. Como é que a mulher pode melhorar a questão da saúde íntima? 5 fatores ajudam na saúde íntima, que é atividade física e sexual de qualidade, alimentação, hormônio, saúde emocional e higiene íntima. A higiene íntima não é só lavar o periquito e lavar o bilau. É muito mais do que isso. Inclusive, tem muitos homens que não sabem lavar e quase 2.000 homens por ano perdem o pênis. Tem o pênis amputado. Menina! Tem o pênis amputado. E mulher também, por falta de higiene, tem muitas questões de IST por conta disso. Mas para você ter uma saúde íntima boa, você tem que ter o seu emocional regulado, os hormônios regulados. Você tem que fazer o check-up. Até postei hoje no Instagram que a gente precisa desse check-up. Fazer hormonal, fazer ultrassom da mama, ultrassom transvaginal, fazer da tireoide. A tireoide também você tem que verificar. Então, é olhar como um todo. E a atividade física, ela dispara muitos hormônios maravilhosos e a atividade sexual de qualidade. Então, elas estão ligadas no mesmo padrão, né? Atividade sexual de qualidade. Para eu ter a atividade sexual de qualidade, eu tenho que estar bem comigo mesma. Então, tudo tá junto e misturado. Tudo é um processo só, né? Tem que estar tudo em equilíbrio. A alimentação, tem gente que não dá nada. Fala, isso é frescura, eu como e nem passo mal. Mas os alimentos, eles podem ser inflamatórios. Tem muito alimento inflamatório. Então, a depressão também, o cérebro está inflamado. Então, você tem que mudar a alimentação. Sim, e a alimentação influencia na fertilidade e no libido. Então, se você não está bem, já olhou no médico, o hormônio está tudo ok, tá fazendo terapia e ainda está com alguma dificuldade, que tal começar a ir no nutricionista, verificar como que é a tua alimentação? Porque, às vezes, a pessoa só come lixo. Né? E ela tá toda inflamada. Endometriose, quando a mulher tem endometriose, ela tem que ter uma boa alimentação, porque senão ela tem crises constantes. Sim. Então não dá pra você querer só uma dipirona. Você vai ter que pegar o combo. Entendi. Gente, eu amei esse podcast de hoje. Sara, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Eu já quero conversar mais. E, gente, olha, muito obrigada aí pela audiência. Espero que tenha todo mundo gostado, viu? Ó, um cheiro grande e até a próxima. Tchau, tchau. Menina, amei.